Voz do Pastor, domingo 12 de maio de 2024. Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas através deste programa, A Voz do Pastor. Acolho também você ouvinte que está nos acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio em todo o Brasil e no mundo inteiro por meio da internet. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo em que prolongamos a nossa comemoração da vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, administrador da Arquidiocese de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, chegando até você nesta manhã de domingo para refletirmos a Palavra de Deus. Hoje são 12 de maio de 2024, nós celebramos o domingo da Ascensão do Senhor e o Dia das Mães. Escutemos o Evangelho, ouvinte, Mateus 16, 15 a 20, os versículos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Ouvinte, escutamos o Evangelho e agora vejamos mais de perto os diversos detalhes do belíssimo texto que a liturgia nos apresenta. O Evangelho de hoje tem duas partes. Um resumo das aparições do ressuscitado, que estão sobretudo em Mateus e Lucas, e o seu último adeus com o discurso de envio aos discípulos. A missão nasce da aparição de Jesus. O ressuscitado retornará ao céu, mas os seus discípulos serão enviados a todo o mundo. A evangelização é para toda a criação. O texto diz que são os 11. É o grupo, portanto, dos discípulos, sem Judas Iscariotes, e diz que enquanto estavam à mesa, talvez no local da última ceia, então foram aqueles homens que o seguiram e presenciaram o ensinamento cheio de sabedoria de Jesus, assim como os grandes prodígios realizados por ele durante o ministério público. Depois vieram os episódios da paixão e eles fugiram, deixando Jesus completamente abandonado. Quando esses discípulos receberam a notícia da ressurreição de Maria Madalena e dos 2 discípulos de Emaús, não acreditaram. Por isso, Jesus, no final, aparece a eles, reprovando-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Foram incrédulos antes e depois da ressurreição. Foram incrédulos, talvez, não na mesma proporção, mas se manifestaram como os opositores, escribas e fariseus e os habitantes de Nazaré. É uma situação desesperadora para os que depois serão missionários, continuadores de sua missão. Como podem anunciar se nem eles mesmos acreditam? Nesta conclusão,
Depois das reprovações, Jesus não tenta convencê-los, mostrando os sinais para conduzi-los à fé, como fez em outras passagens da Escritura. E, no entanto, Jesus os envia para uma missão sem confins, verdadeiramente universal. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. São enviados diante de uma perspectiva completamente universal. São depositários de uma mensagem para todos os povos e para todas as culturas. Olhando bem o Evangelho, deveremos entender que não se trata somente de um envio às pessoas, mas também às criaturas inanimadas, os animais, os vegetais. Em grego se diz, são enviados ao cosmos, o belo universo das coisas. Diante dos discípulos titubeantes, Jesus põe toda a criação e toda a criatura. Ir em todo o mundo quer dizer sentir-se enviado a ir em todos os lugares, alargar os braços para abraçar todas as coisas. A ascensão, ouvinte, é uma reviravolta no percurso da redenção. De Jerusalém, onde se cumpriram os fatos importantes da redenção, para uma difusão numa perspectiva completamente universal. Os 11 se constituía num grupo compacto que agora se desfaz. Partindo o Redentor para o céu, os apóstolos partem cada um numa direção diferente. Depois, os seguidores dos apóstolos se dispersarão também pelo mundo inteiro, mas todos continuarão muito unidos. A tradição chega a identificar a meta de cada um dos apóstolos. Mateus, Etiópia; Tomé, Índia; Pedro e Paulo para a Grécia, Turquia e Roma. Depois, milhares de missionários se espalham pelo mundo inteiro para dar continuidade à missão que Jesus recebeu do Pai. Um prodígio. 11 homens desenvolveram um organismo que depois se constituiu de milhões e milhões de pessoas. Era impossível se não acontecesse o que diz o Evangelho. O Senhor agia por meio deles. A ascensão é uma festa da multiplicação e da extensão do amor de Cristo. A ascensão celebra duas partidas, a de Cristo em direção da profundidade de Deus e a partida da Igreja em direção a todos os ângulos da terra para anunciar o Evangelho. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava por meio de sinais as coisas que eles realizavam. A tradução literal seria: o Senhor agia em sinergia com os discípulos. O Senhor era a energia que agia dentro dos discípulos. Cristo opera com os discípulos em todo gesto de bondade. Cada manhã, Ele confia aos seus discípulos a terra e os homens e mulheres do mundo inteiro. É essa a alegria do Senhor, prolongar através das mãos frágeis dos discípulos as suas mãos poderosas. E como um só corpo, um nós que plasma a terra inteira. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Perguntam então os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Os apóstolos pensavam que todo o poder de Jesus fosse para realizar obras grandes e o ensinamento de sabedoria para o povo de Israel. Afinal, eles eram judeus observantes. Jesus estava nas mãos dos opressores romanos. Os impostos e as outras riquezas mal aplicadas e o costumeiro empobrecimento dos pobres.
Israel precisava de uma restauração. Eis, portanto, a pertinência de uma leitura política com a restauração de Israel. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Agora, não se trata tanto de ficar parados. Não se trata de olhar para o alto, mas olhar para a frente, apesar das confusões e das dificuldades, ver as possibilidades. É uma obra que diz respeito a todos os povos, é imensa, mas o Espírito dará a força para os apóstolos. Nós estamos unidos a uma fonte que não se esgota. Em nós trabalha uma força mais forte, mais fecunda do que nós mesmos. Nosso trabalho é acolher e deixar fluir nas veias de nosso coração, do mundo, das pessoas e das comunidades, o fluxo vital que nasce e cresce da nascente do Espírito Santo. Jesus amplia o horizonte, é o espaço do mundo, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Nenhum lugar está excluído. Da cidade de Jerusalém, do templo, do mundo da Judeia, o anúncio do Evangelho se destina aos pagãos, Samaria e os confins do mundo. Isso será possível porque os apóstolos receberão o dom do Espírito Santo. A festa que vamos celebrar domingo é a festa, portanto, do início da igreja. Tem uma indicação interessante no texto a respeito de Pentecostes. Os apóstolos retornaram do Monte das Oliveiras, que não era muito distante de Jerusalém, e começaram a vigília de oração em torno de Maria. Dito isto, Jesus foi elevado aos céus. Se os apóstolos devem partir da vida de Jesus, ninguém melhor do que Maria para poder dissertar sobre o seu filho. Eis porque Maria é citada entre as mulheres que estão no cenáculo, mas certamente num plano superior ao das outras mulheres e dos apóstolos. Ela é qualificada como mãe de Jesus. Muitas obras de arte retratando o cenáculo colocam Maria no centro do cenáculo, exatamente no lugar ocupado por Jesus. Está Maria ali, imóvel, para manter viva a memória e a espera. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como Maria ficou cheia na Anunciação, São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos também ficaram cheios. Certamente, Maria contribui para que os discípulos obtenham um pouco de sua prerrogativa. Ir por todo mundo quer dizer sentir-se enviado a ir em todos os lugares, alargar os braços para abraçar todas as coisas. A segunda leitura nos diz: ele pôs tudo aos seus pés, está acima de tudo, assume a função de cabeça do corpo que é a igreja. Essa missão produz efeitos maravilhosos. Todas as pessoas se tornam um só corpo, o corpo mesmo de Cristo ressuscitado. Em modo misterioso, nós nos tornamos membros de Cristo, o vencedor da morte. É um projeto único. Deus mesmo, que está acima de todos, age por meio de todos. Formamos um só corpo e um só espírito. Estando Jesus acima de tudo, não significa absolutamente que ele deixa a igreja agir sozinha. Ele confia missões, dá os melhores dons, o seu dom, porque é a sua missão.
Inicia então a saudade do céu. Cristo vai embora, mas somente desaparece dos nossos olhos. Não sobe para além das nuvens, mas penetra na profundidade das coisas, no íntimo das criaturas e de Deus mesmo. Só o cristianismo ousou situar um corpo humano na profundidade de Deus. O Papa Francisco, na homilia que fez anteontem, na entrega da bula do ano jubilar de 2025, disse assim: entre cantos de alegria, Jesus subiu ao céu, onde se senta à direita do Pai. Ele, como escutamos, ele venceu a morte para que nós nos tornássemos herdeiros da vida eterna. A ascensão do Senhor, por isso, não é uma separação, um distanciamento de nós, mas é o cumprimento da missão de Cristo. Ele veio até nós para nos fazer também subir até Deus. Ele desceu nas profundidades da terra para poder nos conduzir bem mais alto. Ele desceu, portanto, para que pudesse depois escancarar sobre nós as portas do céu. Ele destruiu a nossa morte para que nós nos tornássemos capazes de receber a vida e a vida para sempre. Este é o fundamento de nossa esperança. Cristo, que subiu ao céu, conduz no coração. Este é o fundamento de nossa esperança. Cristo, que subiu ao céu, conduz ao coração de Deus a nossa humanidade carregada de expectativa. Este é o fundamento de nossa esperança. Cristo, que subiu ao céu, carrega consigo ao coração de Deus a nossa humanidade carregada de expectativas e de esperanças. Tudo isso para dar a todos nós, portanto, serenidade e confiança. Ouvinte, hoje a igreja celebra no mundo inteiro a Jornada Mundial das Comunicações. O tema da jornada é inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. O texto diz a evolução dos sistemas da chamada inteligência artificial, sobre a qual o Papa já se debruçou. O texto diz a evolução dos sistemas da chamada inteligência artificial, sobre a qual já me debrucei na recente mensagem para o Dia Mundial da Paz, está modificando de forma radical também a informação e a comunicação, e através delas, algumas bases da convivência social. Trata-se de uma mudança que afeta não só aos profissionais, mas a todos. Neste tempo que corre o risco de ser rico em técnicas e pobre em humanidade, a nossa reflexão só pode partir do coração humano. Somente dotando-nos de um olhar espiritual, apenas recuperando uma sabedoria do coração, é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. Não podemos esperar esta sabedoria das máquinas. É certo que as máquinas têm uma capacidade imensamente maior que os seres humanos de memorizar os dados e relacioná-los entre si, mas compete ao homem e só a ele decodificar o sentido. Não se trata, pois, de exigir das máquinas que pareçam humanas, mas de despertar o homem da hipnose que cai devido ao seu delírio de onipotência, crendo-se sujeito totalmente autônomo e autorreferencial, separado de toda ligação social e esquecido da sua condição de criatura.
Realmente, o homem sempre teve a experiência de não se bastar a si mesmo e procura superar a sua vulnerabilidade valendo-se de todos os meios. Partindo dos primeiros instrumentos pré-históricos, utilizamos como prolongamento dos braços, passando pelos meios de comunicação, como extensão da palavra, chegamos hoje às máquinas mais sofisticadas que funcionam como auxílio do pensamento. Entretanto, cada uma destas realidades, por ser contaminada pela tentação primordial de se tornar como Deus, sem Deus, isto é, a tentação de querer conquistar com as próprias forças aquilo que deveria, pelo contrário, acolher como dom de Deus e viver na relação com os outros. Cada coisa nas mãos do homem torna-se oportunidade ou perigo segundo a orientação do coração. Assim, ouvinte, as grandes descobertas de hoje, as chamadas inteligências artificiais, são um bem, mas também são um limite. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.